Quando você vive por fé, Cristo em você e você em Cristo, a primeira coisa que muda é a forma de ver a vida. Não é o mundo que muda, não são as coisas que são transformadas, é você que é transformado, é você que vai passar a ver de outro jeito. Eu quero que você vá lá para o Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. A história de um menino, de um jovem, de um adolescente chamado Davi. Nós vamos aprender com Davi, porque Davi tinha deixado o Senhor entrar nele e ele estava em Deus. Então Davi, ele sabia enxergar a vida de uma forma diferente. Ele sabia enxergar a vida a partir da fé. Ele vivia por fé, sua vida era por fé, cada dia por fé, todo instante por fé, de manhã, de tarde, à noite, sempre vivendo, colocando todo o seu coração no Senhor. O medo tinha ido embora, porque o Senhor tinha entrado nele, ele tinha sido ungido por Deus, e ele entrava em Deus, ele estava em Deus, ele vivia em Deus, e tudo que ele fazia era com temor de Deus no coração. E eu quero ler com você o primeiro versículo desse texto, que é 1 Samuel capítulo 17, o versículo 26. A última parte desse versículo é a história de Davi com Golias. A história de Davi com Golias, verso 26. Quem achou diz amém. 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 Vamos ler o verso inteiro. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matara este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Queridos, o pano de fundo dessa expressão eu quero narrar para vocês. Davi está lá na casa do seu pai Jessé, cuidando das ovelhas. Os 3 irmãos de Davi, malhavam bastante, iam na academia, se inscreveram na guerra e no exército do rei Saul. E eles treinaram a habilidade de usar a espada, o escudo, e eles foram fazer parte do exército do rei Saul. E agora em Judá, aonde Israel estava situado, um exército inimigo, o exército dos filisteus, vem e se acampa numa região plana em Judá. E eles fizeram as suas fileiras, centenas e milhares de soldados. Do outro lado, o exército de Israel, o rei Saul comandando esse exército com a sua bela armadura, feita especialmente para o rei. E ele comanda esse exército com os seus generais. Acontece que enquanto essa guerra se organiza, Jessé, o pai de Davi era um adolescente, 17, 18 anos, cabelinho vermelho, cheio de sardinha no rosto. O pai chama ele e diz: Davi, é o seguinte, seu escudeiro, tu vai lá ver os teus irmãos como é que estão. Está aqui uma sacola cheia de queijo, de passas de frutas, se você leva para eles, porque a guerra vai pegar fogo, e você leva isso para eles. Mas também leva 10 queijos para o capitão lá, o comandante. Então você vai fazer o seguinte: vai na tenda do capitão, entrega isso, vai lá para os teus irmãos, entrega esses alimentos, que eu quero que eles passem bem, e você me traz notícias dos meus filhos, eu quero saber como que eles estão. Então Davi, que apesar da adolescência, podia ser irresponsável em muitas coisas, porque a gente na adolescência sempre tem áreas que a gente, isso não é comigo, não é assim? Mas Davi não. Ele foi lá, achou um empregado, porque ele cuidava das ovelhas, e depois o empregado disse: cuida bem das minhas ovelhas. Ensinou como fazia, foi lá, obedeceu ao pai, pegou a carga dele e se mandou para a guerra. Quando ele chega lá na guerra, ele vê que tem um gigante chamado Golias.
E esse cara, ele vem de um lado e ele diz o seguinte: ó, não vamos guerrear, gente, não vamos, vai morrer muita gente aqui. Eu só quero o seguinte: escolha um homem do exército de vocês, porque lutar comigo e vencer se torna senhor do outro exército, torna o outro exército escravo. Só que Golias era o seguinte: o cara era grande, o cara era enorme, a espada do cara ninguém segurava, ele era habilidoso. E quando Davi chega a entregar para o comandante os queijos e vai para a frente de batalha para entregar as passas e o queijo dos irmãos, ele vê aquele gigante. E é nessa situação que ele chega ali, que nós lemos o verso 26, e ele diz ali o seguinte: que farão ao homem que matar esse filisteu? Ele diz, o que vão dar para o homem que matar esse gigante e tirar a afronta do povo de Israel? E ele faz uma afirmação, porque ele está vendo aquela situação de um outro jeito. Ele está vendo aquela situação que é nova para ele de um outro olhar. Ele está olhando aquela guerra do ponto de vista de Deus. Ele está olhando aquele momento a partir da grandeza de Deus. E ele diz para aquele homem que está do lado dele o seguinte: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele olha de outra forma, mas quando a gente crê em Deus, a gente vê de outro jeito. Ele chama Golias de incircunciso. Quem é? Quem esse cara pensa? Quem ele pensa que ele é? Os outros estão todos tremendo, o exército inteiro tremia. 40 dias, esse gigante chegava lá e dizia: e agora? Quem vocês vão mandar? E agora? Quem vem? E Davi chega lá e diz: só a gente, o negócio é o seguinte, eu estou vendo de outro jeito esse negócio aqui. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? 3 palavras aqui: Deus vivo, afrontamento e incircunciso. Quero trabalhar isso um pouquinho com você. Primeira coisa, queridos, nós temos que lembrar que nós servimos um Deus vivo. Você pode dizer amém? Amém. Nenhum de vocês casaria com um homem morto. Hã? Já pensou um cara no caixão, bonitão, né? Embalsamado, não vai feder o cara. Casar com esse cara, né? De noite, põe o caixão na cama com você. De dia, abraça o caixão com você. Faz o almoço, põe o caixão do lado da cama. Ninguém faz isso. E às vezes, amados, o povo de Deus parece que serve um Deus morto. Eu tinha na minha casa, e sem querer afrontar a Deus, mas com todo o respeito na sua palavra, eu tinha um crucifixo com Jesus morto. E eu falava com um Jesus morto. Até o dia que Deus falou no meu coração e eu entendi que Jesus foi para um túmulo, foi fechado esse túmulo e ele ressuscitou. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu fui lá e tirei o crucifixo de Jesus morto. Eu disse: não, eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus vivo porque a palavra de Deus diz. A primeira coisa que Davi sabia é: eu sirvo um Deus vivo. Ele em mim e eu nele. Amém? A primeira coisa que Davi sabia era isso. A primeira coisa que mudou no coração de Davi, quando ele foi ungido por Deus, é que ele tomou consciência que Deus é um Deus vivo, que Deus é uma pessoa, que Deus age, que Deus faz, que Deus transforma, que Deus intervém na história. Mas o exército de Israel, que acreditava em Deus, parece que tinha um Deus morto. E eles ficavam com medo de Golias, porque eles diziam: nós temos que matar Golias. Mas Davi, quando chegou lá, ele disse o seguinte: Deus pode matar Golias. Amém? Deus pode matar Golias.
E é por isso que ele chega ali: quem é esse gigante filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu tenho um Deus vivo. E ele está afrontando a Deus, ele não está afrontando o exército. Afronta significa tirar a dignidade e o valor. Quando Golias desafiava o povo de Deus, o exército de Deus, ele tirava o valor não do exército, ele tirava o valor de Deus como Deus vivo daquele povo. Ele estava dizendo: o Deus de vocês é um Deus morto. E o exército reagia como se servisse um Deus morto, porque já há 40 dias estava sofrendo acusação e não fazia nada. Servimos a um Deus vivo. Davi tinha experiências com Deus. Quando você serve um Deus que você não tem experiências com Ele, você está servindo um Deus morto. Se você casar com uma pessoa morta e não tem experiências com essa pessoa, você ri, ela não ri. Você chora, ela não chora. Você se alimenta, ela não se alimenta. Você casou com uma pessoa morta, que não serve para nada, só te dá trabalho. Davi sabia, ele tinha um Deus vivo, e ele tinha experiências com esse Deus. Quando nós não temos experiências com Deus, olhando na história, Deus não interviu na sua vida, nas suas orações, é porque você está servindo um Deus morto. Ou talvez é porque você não convidou o Senhor para entrar na sua vida e você também não entrou na vida de Deus. Porque vida é relacionamento. Davi tinha relacionamento com Deus. A segunda coisa que muda na forma de ver a vida, quando você tem fé, além de saber que você serve um Deus vivo, é saber que ninguém pode afrontar a Deus e permanecer impune. Ninguém pode afrontar a Deus e permanecer impune. Vocês lembram os caras do Titanic? Esse navio nem Deus afundou. E quantas pessoas se colocaram no lugar de Deus? Tancredo Neves foi dito que nem Deus tirava ele do lugar, do poder. O que aconteceu com ele? Morreu. Ninguém pode afrontar a Deus e continuar impune. É a segunda forma de ver a vida. Davi sabia disso. Quem é esse gigante para afrontar, para tirar o valor de Deus? Eu sirvo a um Deus vivo e ele faz de Deus escárnio aqui. Ele vai pagar o preço disso. Porque não sou eu que vou fazer, é o próprio Deus que se defende. Deus é Deus suficiente para se defender. Davi sabia disso. Por último, quem é este incircunciso? Quando se falava em circuncisão, é porque os homens de Deus eram circuncidados para pertencer ao povo de Deus. Então, toda pessoa que nascia no povo judeu, os meninos, eles cortavam o prepúcio do pênis do menino. E isso significava que aquele homem era um homem consagrado ao Senhor. Então, ele, a sua esposa e a sua casa eram consagrados a Deus. Agora, Golias era incircunciso. Significa o seguinte: Golias não pertencia a Deus. E é por isso que ele diz o seguinte: quem é este incircunciso? Não é ninguém. É isso que ele quer dizer. Para ser alguém, tem que ter a marca de Cristo. Para ser alguém, tem que ter o selo de Deus. Para ser alguém, precisa Cristo em nós e nós em Cristo. Deus em mim e eu nele. Aí você é alguém. Porque o valor de um homem, Davi sabia, não está no que possui, mas em a quem ele pertence. É a segunda forma de ver a vida. Queridos, nós tratamos as pessoas pelo que elas possuem, né? Tem uma roupa bonita, a gente diz: vem cá, vem.
perto. Está perfumado, a gente quer ficar perto, né? Tem dinheiro, a gente é o amigão. Beleza, né? Tem 2 carros e você anda perto, você, opa, já vamos andar meio perto, né? A gente faz isso. Mas o valor de um homem não está naquilo que possui. Jesus ensinou isso em Lucas 12:15, quando um homem chega para Jesus e diz assim: mestre, o meu irmão, ele ficou com toda a herança, vai lá e diz para ele repartir a herança comigo, nós temos muitas posses e eu quero a metade disso, porque ele ficou com tudo e eu não tenho nada. E Jesus olha para ele e diz assim: o valor de um homem não está na abundância dos bens que possui. Jesus está dizendo para ele o seguinte: por que você quer tantas coisas? Não é isso que atribui valor a você. Por que você quer tantas coisas? Não é isso que significa que o teu irmão é importante. E mais, eu não sou repartidor de bens nessa terra. Vai para a justiça. É isso que Jesus fez. Vocês podem ler lá Lucas 12. Porque o que Jesus está falando, que o valor de um homem não está no que ele possui, mas em quem, a quem ele pertence. Por isso, Davi olhava a vida de outro jeito. Ele dizia o seguinte: eu sei a quem eu pertenço. Por isso eu posso chegar aqui e dizer o seguinte: quem é esse homem que não pertence a ninguém, que tira o valor de Deus e de um Deus vivo na minha vida? Deus vivo na minha vida. O povo temia Golias porque olhava a sua aparência, seu currículo e sua voz. Você imagina como Golias falava quando afrontava o povo de Deus. Pega 1 Samuel 17:24 ali. Vamos ler. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. O povo olhava a aparência. Quando nós olhamos as situações pelo ponto de vista do problema, nós sofremos, nós fugimos, nós temos medo. Verso 33. O rei Saul falando sobre Golias. Amém? Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Saul falando com Davi: tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul estava dizendo: olha o currículo do homem, olha o tamanho do homem, olha a força do homem, olha o grito do homem e olha o currículo. Queridos, às vezes a gente olha as situações dessa perspectiva e deixamos de viver por fé. Voltamos ao medo, porque esquecemos que nós servimos a um Deus vivo. E a minha pergunta é: de que forma você vê a vida? Como você vê os problemas? Como você vê as afrontas? Como você vê você como servo de Deus? Que Deus você serve? Que Deus é esse? Que experiências você já teve com Deus? Quando a gente vive por fé, o Senhor em nós e nós nele, então a forma de ver a vida muda, porque nós experimentamos o Deus vivo sobre a nossa vida. Segunda coisa que muda, queridos, além da forma de ver a vida, que eu aprendo com Davi, é a forma de perceber-se em vida. Uma coisa é a forma de você ver a vida, mas outra coisa é a forma de você perceber-se em vida. Vai ali para Samuel 17, verso 39. Quando Davi disse: olha, eu vou lutar com esse gigante, eu vou lutar com ele. E aí eles disseram: ó, Davi, tu é pequenininho, mas não tem ninguém mais para lutar mesmo. Os fortes e os grandes não querem lutar, então é o seguinte, sobrou só você.
Então nós vamos dar um jeito de te fortalecer para lutar com Golias. Você é meio miudinho, meio cara de menino, né? Sem experiência, sem currículo nenhum, mas nós vamos por você, porque não tem mais ninguém. Vai você mesmo, né? E aí no verso 39 ali, nós vemos Davi dizendo a Saul, quando eles põem a armadura do rei, a do rei, botaram em Davi. O que Davi diz a Saul? Não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Não posso andar com tudo isso, eu não estou acostumado. Queridos, quando a gente tem Deus em nós e nós estamos em Deus e servimos a um Deus vivo, nós não estamos acostumados a usar as habilidades da terra para nos livrar. Tem gente que a sua armadura é dinheiro, tem gente que a sua armadura é a beleza, tem gente que a sua armadura é a forma de conversar, tem gente que a sua armadura é usar os outros. Cada um tem uma armadura. Tem gente que a sua armadura é a sua casa, a sua armadura é os seus filhos, a sua armadura é os seus irmãos, a sua armadura é os seus amigos, a sua armadura é o seu trabalho. Eu confio e deposito tudo nisso. Mas quando chegou a vez de Davi e botaram uma armadura nele para a batalha, ele disse: eu não posso andar com tudo isso porque eu não estou acostumado. Eu não estou acostumado a usar armaduras terrenas, a pôr a minha confiança nas coisas da terra, inclusive para a guerra. Eu não estou acostumado a usar uma armadura para guerrear. Eu não estou acostumado a viver desse jeito. Davi estava acostumado a andar com Deus como proteção. 1 Samuel 17, 34, versículo 34 a 37. Porém disse Davi a Saul, vocês estão comigo? Diz amém. Amém. Teu servo apacentava. Ele está explicando porque que ele pode lutar com Golias. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão e um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava. E arrancava o cordeiro da sua boca. Ele matava, abria a boca, o bicho tirava. Levantando-se ele contra mim, ou seja, quando eu não conseguia matar o leão e o urso, eu segurava-o pela boca e o feria e o matava. Sabe o que é segurar pela boca, ferir e matar? Eu pegava a boca e abria até rasgar para tirar o cordeiro. E ele diz: é isso que eu fazia. O teu servo matava assim o leão como o urso, esse incircunciso, esse homem que não pertence ao povo de Deus, esse filisteu será como um deles, porque afrontou de novo o exército do Deus vivo. Afrontou o exército do Deus vivo em minha vida. Não é na vida desse exército, porque eles estão com medo. Deus não está vivo no coração deles, Deus está vivo no meu. Afrontou o exército de Deus. E é nessa condição que Davi diz: eu não estou acostumado a andar com outra coisa que me proteja a não ser o próprio Deus vivo. E a pergunta do Senhor para nós é: nos Golias da nossa vida, naquilo que nos espanta, nos gigantes da batalha semanal, mensal, anual da nossa vida, o que te sustenta? Qual é a tua armadura? Davi disse: eu não estou acostumado a depender de outra armadura que não seja o próprio Deus em mim e eu nele. Essa é a minha armadura, Saul. Esse é o desafio de Deus para você. Um homem de fé muda a forma de perceber-se em vida. Eu preciso me perceber em Deus. Davi se percebia. Se eu me percebo em Deus, e eu estou acostumado a andar com Deus, e quando vem os gigantes, o leão e o urso,
e vêm roubar minhas ovelhas, eu acabo com eles, porque Deus é comigo. A forma de Davi perceber-se, quando você anda por fé, a forma de perceber-se em vida muda. Como é que você se percebe em vida? Como o exército de Israel, com medo, sofrendo afronta todo dia? Ou você se percebe em Deus e pronto para lutar? Ele disse: eu vou lutar, mas eu vou lutar sem as armaduras humanas. O que Deus quer que você entenda é que, se você quer andar por fé, não é o saldo da tua conta a tua armadura, não é a tua saúde a tua armadura, não é a tua graduação, a tua faculdade a tua armadura, não é quanto de riqueza você tem a tua armadura, não é a tua casa. Precisa ser o Senhor. Para você poder dizer: eu não estou acostumado a depender do saldo da minha conta, nem do tamanho da minha riqueza, nem do meu patrimônio, nem da minha inteligência. Eu estou acostumado a depender de Deus. Amém? Eu estou acostumado a depender de Deus. Você está acostumado a depender de quem? Pensa sobre isso, porque é isso que precisa mudar se você quer viver por fé. A forma de ver a vida, o que está acontecendo, e a forma de perceber-se em vida. Terceira coisa que muda quando você vive por fé, quando você tem Deus em você e você está nele, que produz vitória. Porque esse jeito de ser é que produz vitória. A forma de ver a vida e a forma de perceber-se em vida, mas também a forma de lutar na vida. A forma de lutar na vida. Eu quero que você vá para o verso 45 de 1 Samuel 17. Quando Davi mata Golias, ele corre em direção a Golias. E ele diz algo tremendo para Golias, né? E ali se revela a forma de lutar de Davi. Verso 45: disse Davi ao filisteu. Agora ele está correndo em direção ao filisteu. Vocês imaginem, todo o povo olhando de um lado, aquele gigante enorme, cheio de armadura, habilidades, um currículo impecável do outro lado. Os filisteus tinham visto Golias traçalhar pessoas sem parar, fazer picadinho de pessoas. Eles estão lá com aquela sensação de vitória completa, porque vem um menino correndo sem armadura humana nenhuma contra um gigante. Vocês imaginem o coração daquele povo. Imagina como eles estavam olhando aquela situação. Mas Davi tem uma forma de lutar, porque ele está em Deus e Deus está nele. Ele olha a vida de outro jeito, ele olha da perspectiva de Deus, e ele percebe-se em vida do ponto de vista de Deus, porque ele está acostumado a depender de Deus, e um Deus que concede vitórias contra leões e contra ursos. Ele diz o seguinte no verso 45: diz Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Rei, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu estou indo contra você em nome do Senhor, porque você tirou o nome do Senhor, tirou o valor de Deus. Contra todo o povo de Deus, você tirou o valor de Deus. E eu vou a você em nome do Senhor, porque se ele não está vivo no meio do povo de Deus, ele está vivo no meu coração, ele está vivo na minha alma, e ele tem poder para destruir você. E ele corre. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Você tem só armaduras humanas que quiseram pôr em mim, mas eu não quis. Mas você depende disso, mas eu não.
Eu não. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, amados: Golias, eu tenho uma funda pontaria e um Deus poderoso. Eu tenho uma funda pontaria e um Deus poderoso. Deus é comigo, Deus está em mim e eu estou em Deus. É assim que eu vou fazer. Eu não preciso mais do que isso. Queridos, o que Deus está nos ensinando é que quando eu e você vivemos por fé, a vitória virá, não porque eu tenho uma armadura, porque eu tenho inteligência, tenho coisas, bens. A vitória virá porque eu tenho um Deus sobre mim. E Deus, Ele quer que você entenda que você não pode só depender dEle. Ele quer que você participe da vitória. Ele quer que quando você vai enfrentar um problema, você saiba que você cooperou junto para que isso acontecesse. Deus poderia matar Golias com um raio, não poderia? Poderia. Mas ele diz, não, Davi, é você que eu vou usar. E é o seguinte: pega a tua funda e a tua pedra. Cara, tu tem uma funda e tu tem pontaria. É só isso que eu quero que você pegue. Então você vai com isso que você tem habilidade, e eu ponho toda a força nisso, tá bom? Certo, Davi? Diz, claro, Senhor. Eu lembro olhando, eu abrindo a boca. Olha os meus bracinhos, Senhor. Mas os braços eram meus, mas a força era tua. Lembra os ursos, Senhor? Lembro. Pois é, Senhor. Eu atacava o urso com o que eu sou, mas a força para vencer o urso na minha mão era tudo. Eu tenho uma funda, uma pontaria, eu tenho um Deus poderoso. Deus é comigo, Deus é em mim e eu estou em Deus. Queridos, quando a gente vai para uma luta, você tem que lutar com propósito. Lutar com um propósito. E se a gente olhar o propósito de Davi, você vai dizer, bom, qual era o propósito de Davi? Bom, Davi queria matar o gigante. Não. É incrível que às vezes a gente tem batalhas na nossa vida, pode ser uma doença, pode ser qualquer outra coisa, e a gente quer vencer a doença, quer vencer o problema. E depois disso, não pensei, não tem propósito nenhum. O nosso objetivo é só vencer aquele problema. E Davi poderia pensar o seguinte: bom, o problema de Israel se resume no gigante filisteu. Então o meu propósito como homem de Deus é destruir Golias, matar Golias e acabou e está tudo certo. Mas não era isso que estava no coração de Davi. Não era isso. O coração de Davi tinha outro propósito. 1 Samuel 17:46 diz o seguinte: está comigo, amém? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei, tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Qual é o propósito de Davi? Matar Golias? E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Querido, a vitória sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre o desemprego, sobre qualquer situação da tua vida, não é simplesmente para você dizer, eu fui abençoado e ficar por isso. É para que os outros saibam que há um Deus vivo sobre a tua vida. É para você testemunhar, é para você falar, é para você dizer, há um Deus vivo que eu sirvo. Eu pensei, você venceu essa doença, você foi curado, que bênção, que coisa boa, amém, amém. Sim, mas foi curado por quê? Por que Deus te livrou? Para que a tua volta todos saibam
que há um Deus sobre a sua vida e sobre o seu povo. Todos os milagres na sua vida são para você abençoar pessoas com o teu testemunho. Se você arruma um trabalho, é porque Deus quer usar a tua vida, os teus recursos, as tuas habilidades, o lugar que você vai trabalhar para abençoar pessoas, para que ele seja conhecido ali. Se você é curado, é para que você, sendo curado, não vá se divertir e fazer as coisas que te dão prazer apenas. Deus permite isso, mas é para que você diga: Senhor, eu estou à tua disposição. Eu quero servir ao teu nome. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser um instrumento. Eu quero testemunhar do teu amor. Eu quero alcançar pessoas. Eu quero servir ao Senhor na minha cidade. Eu quero abençoar esse lugar com a tua presença. O propósito de Davi era lutar para que o mundo da época soubesse que havia um Deus vivo. Lutar para que a igreja saiba que o Senhor é Deus que salva. Lucas 17:47, verso seguinte, saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Olha só, dois propósitos no coração de Davi. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Primeiro, todo mundo vai saber que aqui em Israel tem Deus. Segundo, saberá toda essa congregação. Ele está dizendo: esse povo de Deus aqui, que serve um Deus morto, que não tem fé num Deus vivo, vai saber que Deus é Deus vivo. E o coração será abençoado. Querido, viver pela fé é sair do medo. É você dizer: Cristo, eu te aceito, entra em mim. Viver pela fé é viver em Deus. É você dizer: Senhor, a tua palavra eu quero no meu coração. Eu quero o Senhor em mim e eu em ti. Então, quando a gente faz isso, essa fé, eu em Deus e Deus em mim, produz vitória. Porque muda a forma de você ver a vida. Porque vai fazer com que você viva pela fé em Jesus e alcance vitórias pela forma de ver a vida, pela forma de perceber-se e pela forma de lutar para a glória de Deus. É esse o desafio de Deus para a sua vida. Eu quero convidar o grupo para vir à frente. Nessa noite, você precisa tomar uma decisão, querido. Servir a Deus, na verdade da palavra, não é algo muito fácil. Você precisa ter fé. Você precisa dizer: eu quero. Porque não dá para viver, amados, como o exército de Israel, com medo dos gigantes. Porque você não vai entender uma coisa: como que eu pertenço a Deus e tenho medo? Como que eu pertenço a Deus e não tenho entusiasmo? Como que eu pertenço a Deus e não tenho ânimo? Como que eu pertenço a Deus e eu ainda vejo a vida como se não tivesse a Deus? Como que eu pertenço a Deus e eu me percebo pessoa sem Deus, porque eu não olho ainda do jeito de Deus, eu não me armo de Deus, eu me armo ainda de todas as coisas? Como que eu posso viver pela fé em Jesus se eu ainda não sei lutar? Na hora das lutas eu não sei o que fazer. Eu quero lutar conseguindo coisas, armaduras, coisas dessa terra. E esquece de Deus. Então eu quero que você feche os teus olhos, tá bom? Feche os teus olhos aí. Fecha aí. Fecha mesmo. Fecha mesmo. Muita gente, o povo de Deus, não está conseguindo viver em vitória. Apesar de pertencerem a Deus, não estão alcançando vitória. Porque não entregaram o seu coração totalmente ao Senhor e nem estão vivendo em Deus. Não sei o que o Senhor falou com você nessa noite, mas eu confesso para vocês que quando eu cheguei na forma de lutar, Deus ministrou ao meu coração. Nós só precisamos nos colocar como que nós somos diante de Deus.
Davi era um menino, com uma funda e encontraria boa. E era tudo que Deus precisava para fazer o que Ele queria fazer. Eu não sei na sua vida qual é o gigante, qual é o problema, qual é a luta que você está enfrentando. Mas eu quero desafiar você a viver pela fé. Quero desafiar você primeiro a entregar a sua vida para Jesus, para que Cristo entre em você. Segundo, a você viver em Deus. Começar todo dia, meditar na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Viva em Deus. Viva em Deus. Não deixe só para o domingo. Viva em Deus cada dia. Quero desafiar a você a viver por essa fé que produz vitória e a enxergar a vida de um outro jeito, do jeito de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, confiando em Deus e lutando em Deus, com um propósito, para que o mundo saiba que é um Deus vivo e que o Senhor é Deus que salva. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar com você. Se você diz, Senhor, eu quero viver pela fé, Senhor. Eu quero viver pela fé. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero o Senhor em mim. Eu quero a vitória de enxergar a vida desse jeito. Vem aqui para frente. Eu quero orar com você. Você não vem aqui diante de mim. Você vem aqui para eu orar com você diante de Deus, que pode mudar a tua forma de ver a vida, de perceber-se em vida e de lutar nessa vida. Não tenha medo. Vem aqui à frente. Vem à frente. Eu peço que você fique orando onde você está. Vem à frente. Vamos nos colocar em pé, a igreja. Fique orando, se coloque de pé. Deus é Deus poderoso. Chega mais. Chega de viver uma vida mais ou menos, né? Chega, não dá. Chega uma hora que você tem que se entregar totalmente ao Senhor, para que quando os Golias aparecerem, você possa lutar. Possa lutar. Não interessa o que você tem. Não interessa a armadura, se desfaça dela. Tudo aquilo que você confia, diga, Senhor, eu não vou mais confiar nisso. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou colocar diante do Senhor a minha vida. Vamos orar. Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Diz a tua palavra que o justo vive da fé. A história da igreja é uma história de fé genuína, de fé sem ajeitamento, de fé pura diante do Senhor. Meu Deus, quando o Senhor está em nós, o medo vai embora, nós paramos de temer a vida. Quando nós estamos em Ti, nós temos então ânimo, Senhor, de lutar. E olhando aqui na frente, Senhor, talvez o Senhor que enxerga muito mais além do que eu sou capaz de perceber, o Senhor perceba medo, o Senhor perceba, Senhor, falta de ânimo no coração desses que vieram aqui à frente, desses teus filhos, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor derrame unção sobre eles, Senhor. Oh Deus, ensina o teu povo a viver pela fé, Senhor, a não usar armadura, Senhor. Tira o costume da tua igreja, Senhor, de confiar nas coisas, Senhor, no dinheiro, na riqueza, nas habilidades. Ajuda a tua igreja a confiar no Senhor. Pai, que o Senhor dê experiência para a tua igreja, mas que eles exerçam fé para que possam ter essas experiências. Ó Deus, que a tua igreja se coloque por fé diante do Senhor. Aviva o coração da tua igreja, Senhor. Nós temos trabalhado aqui para vivermos a tua palavra, Senhor, tal como ela é. Não são muitas pessoas que querem viver com um Deus assim. A maioria das pessoas quer viver sem luta, quer viver sem transformação, quer viver com um Deus que faz tudo sem a pessoa fazer nada, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos chama com aquilo que nós temos e somos. O Senhor nos chama pela nossa funda e a nossa pontaria, porque é isso que o Senhor precisa. E nós queremos pedir em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor. O coração de Davi que seja o nosso coração, porque o coração que tem ao Senhor é um coração
coração que vê diferente, que se enxerga diferente e que luta diferente. Ensina a tua igreja a lutar no bom combate, o combate do Senhor. Ensina a tua igreja a lutar com propósito, sabendo que teus milagres não são puramente pelo milagre, mas é por um propósito maior adiante. E eu peço que o Senhor opere o teu milagre no coração da tua igreja, Senhor. Oh Deus amado, eu quero te louvar, Senhor, porque eu creio no Senhor. Eu quero te louvar porque no meu coração o Senhor não tem posto mais medo, tem tirado todo medo. O Senhor tem me posto coragem, Senhor, de continuar lutando. E o Senhor tem me ensinado que o Senhor só precisa de um homem acostumado com o Senhor. Ó Deus, faz para a tua igreja dar a bênção deles acostumarem com o Senhor, como Davi, que quando trouxeram a armadura disse: eu não estou acostumado com isso. Eu estou acostumado com um Deus que me dá vitória pela presença dele. Ó Deus, concede à tua igreja, concede a nós, Senhor, essa bênção. E obrigado por cada um que veio aqui à frente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, desde agora e para sempre. E a igreja diz: amém. Lindo, Deus te abençoe, receba. Mude o teu pensamento, mude o jeito de ver, por conhecer a palavra de Deus. Abraça o teu irmão, Deus vai cuidar da sua vida. Ele tem poder para cuidar de você. Pode abraçar teu irmão, volta para o teu lugar daí. Nós vamos estar cantando para encerrar o culto, tá bom, amados?